Quer dizer então que, né, de cada 100 pessoas com Covid, uma delas acaba morrendo. Se a gente está vendo hoje 3 mil óbitos, e esse número ficou ultrapassado, caducado, porque 3 mil com subnotificação, quer dizer, na verdade, 3.800, 3.600, então dá mais para 4, mas vamos ficar com 3 aqui, porque já é terrível de qualquer forma. Então, com 3 mil óbitos que a gente está vendo hoje, é uma regrinha de 3 básica. Uma pessoa em cada 100 morre, 3 mil pessoas equivalem a quantos casos? Por volta de 300 mil. É uma aproximação, é um arredondamento, é uma extrapolação, porque esse é um número. O número real de quantas pessoas têm Covid é difícil de calcular e depende de uma série de dados que não estão abertos no Brasil e não são acessíveis tão facilmente. Eu tenho discutido com as pessoas da Fiocruz para perguntar justamente isso. Então eu vou ficar com essa extrapolação grosseira do que dá pra gente fazer agora para entender um pouco a situação. Existem outras formas de calcular isso que são muito mais embasadas em dados reais, que vão dar um número muito mais próximo do real, mas o que eu vou fazer aqui é grosseiro, dá conta do que a gente precisa pensar de qualquer forma. Então, uma pessoa em cada 100 com o vírus acaba morrendo, são 3 mil pessoas em cada 300 mil que acabam morrendo. Então isso quer dizer que, se hoje nós estamos registrando 3 mil óbitos, por volta de 1 mês e meio atrás, lá em fevereiro, a gente tinha por dia 300 mil casos de Covid. Não é tanta gente assim que morre, é menos do que 1%, é 0,7%. Então, 500 mil casos de Covid. Então, quer dizer que lá no começo de fevereiro, quando a gente estava vendo os casos subindo, a gente tinha por volta de 500 mil casos novos infectados de Covid por dia. O que bate um pouco com as estimativas que eu falei ano passado, epidemiológicas, de vários estudos que o Brasil matou, de ver quantas pessoas têm anticorpos, que estimavam por volta de 6 a 7 vezes mais casos do que os testados reais. Lembrando que a gente tem ainda 4 milhões de testes, quase 3,8 milhões de testes estragando num galpão. Lembra daqueles 7 milhões de testes que o Brasil esticou o prazo de validade deles? Esticou o prazo de validade e não fez esses testes. E eles continuam estragando. Então a gente provavelmente tem muito mais casos do que consegue testar agora. A gente está naquela situação da série Chernobyl, que eu não consigo reassistir agora, porque dói demais ver aquilo, porque é muito próximo da realidade, em que o índice de radiação é razoável, porque o medidor não mede mais do que aquilo. A gente está nesse ponto. Então vamos extrapolar o número daqui. Eu já desviei do assunto por lembrar dos testes que a gente não faz e abandonou. Já foi. A gente não está fazendo, não está testando, e os números de casos agora já não informam mais tanto. Então vamos olhar para os óbitos. Então, se de uma pessoa em cada 100 falece de Covid, infelizmente, 3 mil pessoas vão vir de 300 a 500 mil casos. Então, em fevereiro, né, 1 mês e meio atrás, a gente tinha de 300 a 500 mil casos de Covid. 300 a 500 mil casos quer dizer que, se você pensar que as pessoas ficam infecciosas por 4 ou 5 dias, talvez um pouco mais de tempo agora com a P1, mas por 4 a 5 dias, dá aí por volta de uns 2 milhões de brasileiros infectados a qualquer momento. 1% da população. Então, se você entrou em algum lugar que tem 100 pessoas, pelo menos uma ali provavelmente tem Covid, se não mais. 1%, as 500 mil pessoas infectadas por dia, também quer dizer pra gente que, numa população de 200 milhões de pessoas, tem mais do que gente suficiente para causar mais casos do que isso. Então, se a gente vê agora 3 mil mortes e elas correspondem a 300 a 500 mil casos, qual é o teto que a gente pode ver? Não falta brasileiro aqui, com 200 milhões de pessoas. Dá pra gente ver o quê? 1 milhão de casos por dia, 10 milhões de casos por dia, 15 milhões de casos em um dia, e esse número vai virar quanto ali? 5 mil, 10 mil, 15 mil? Esse é o curso natural da doença. Então, qual é o teto de mortes diárias que o país pode ver? A gente não quer ver esse teto. A gente não quer ver quantos casos podem acontecer num dia para isso. O que a gente quer é segurar, impedir a transmissão do vírus para fazer esse teto. Então, até onde as mortes podem subir no Brasil se a gente vê 3 mil mortes hoje? Elas podem subir o quanto a gente quiser. Elas podem subir muito ainda. E elas vão descer quando a gente quiser, quando a gente combater e segurar o vírus o suficiente para não ter transmissão. Tá? E por quanto tempo isso pode durar? Com 3 mil mortes diárias, quantos meses, quantos dias a gente pode passar vendo 3 mil pessoas morrendo por dia? Bom, se são 500 mil casos por dia, 2 milhões de brasileiros, tem 400 dias pela frente. Tem um ano inteiro para ver 3 mil mortes por dia.
Ah, mas uma hora tem gente imune. Sim, uma hora se chega numa imunidade pela doença. O que aconteceu em Manaus, que a gente viu que acontece, quando se chega nesse ponto, aparece uma variante que passa por cima dessa imunidade, zera esse contador e volta a causar casos de novo. Então, por quanto tempo a gente pode ver 3 mil mortes por dia? Pelo tempo que a gente quiser. O teto pode ser muito mais alto, a duração pode ser muito maior. Os Estados Unidos, nisso aqui, no pico que eles chegaram a 3 a 4 mil mortes por dia durante esse período pavoroso deles aqui de inverno, eles passaram 3 meses registrando esse número de óbitos por dia. Até começarem a controlar o vírus com distanciamento, máscara e vacina. Até tem um presidente que queria fazer isso lá e não queria ver tantos americanos morrendo. Queria preservar os eleitores dele. Por quanto tempo o Brasil pode ficar nessa? Vai depender da gente. Então, até onde a gente pode chegar com 3 mil casos? A gente pode chegar a 5, 10, 15 mil mortes por dia. A gente pode ter 3 mil mortes por dia por 2, 3, 4 meses. Tranquilamente pela frente. Só não vai chegar num teto tão alto, só não vai durar tanto tempo com a nossa ação. Com o fechamento, com o distanciamento, com o uso de máscara e com a vacinação a longo prazo, conforme essa campanha vai acontecendo. Então, não queiram ver o que a doença tem a oferecer. Não dá pra gente esperar o curso natural da doença, não dá pra gente ver o que a Covid pode ser. É uma loucura. É um massacre. Então, até onde isso pode ir? Não importa até onde isso pode ir. Isso pode ir até onde a gente deixa isso ir. Isso pode chegar no teto que a gente deixa chegar, isso pode durar o tempo que a gente deixa chegar. E é a nossa ação que vai fazer esses números voltarem a alguma coisa razoável. Sem a nossa ação, isso não tem fim. Não tem. Não tem. A gente já tá vendo, a gente tá 1 ano nessa pandemia, vendo que 1 ano depois o vírus tá aqui, muito mais disposto do que a gente.